e aí, Maíra, em vez de falar das organizações, né, a gente tem que sempre lembrar que falar de organizações é falar de pessoas. E a gente está sempre em busca, né, porque eu desenvolvi um produto perfeito, mas perfeito para quem? Né? O que é perfeito para mim pode ser não perfeito para você, Aline. Posto, eu queria trazer para puxar a nossa conversa a citação de um livro que ainda está no pré-lançamento, de um cara super polêmico, Nassim Nicholas Taleb, A Cama de Procusto. Então é um livro com aforismos, uma porção deles bem provocativos, mas eu queria me ater exatamente à questão mitológica do Procusto. Para a gente aquecer a conversa pensando na cama de Procusto, eu queria saber de vocês. Hoje, as organizações se aproveitam dessa analogia? A gente enxerga os negócios, as profissões, os cargos como uma espécie de leito de Procusto, na opinião de vocês? Flávia, conta pra gente tua visão. Cara, muito interessante, porque assim que você estava lendo essa frase, da qual eu não conhecia, me veio a ideia de por que a gente tem hoje, né, de falar sobre diversidade e inclusão. Porque o mundo, ele é concebido sempre para a maioria. Acontece que entre essa maioria existe uma enormidade de singularidades. E como o mundo é sempre pensado na maioria, e voltando aí pensando nas pessoas com deficiência, por exemplo, elas sempre tiveram um olhar, né, do diferente, do fora do padrão. E o que o Procusto pensava era que as pessoas têm que se encaixar neste padrão. E a gente não se encaixa em padrão nenhum. Né? Ninguém é igual a ninguém, e aí esse é o grande problema nosso. E aí, Maíra, em vez de falar das organizações, né, a gente tem que sempre lembrar que falar de organizações é falar de pessoas. E a gente está sempre em busca, né, porque eu desenvolvi um produto perfeito, mas perfeito para quem? Né? O que é perfeito para mim pode ser não perfeito para você, Aline. E aí essa história do padrão, ela se distancia demais daquilo que a gente acredita em o que é diversidade, do respeito às singularidades, do olhar das especificidades, porque no final das contas, né, eu quero consumir aquilo que é bom para mim. E se eu estou fora desse padrão, né, se meu pé está maior, isso não serve para mim, esse produto não é para mim. Então você, empresa, né, você gestor desse projeto na empresa, está desenvolvendo algo que não cabe para mim. E aí, isso faz muito sentido, entendeu? Muito sentido, não só nas organizações, como também nas escolas. Porque as escolas também esperam receber somente os alunos dentro do padrão. Né? Então, todas as vezes que isso acontece fora, né, as mães, e eu me coloco nessa, eu tenho um filho de 11 anos, com deficiência intelectual, então todas as vezes que eu me vejo discutindo com a escola, eu vejo que a escola tem o desejo de que ele fosse dentro do padrão esperado para aquele tipo de deficiência que eles imaginaram. Mas acontece que a singularidade é muito grande para cada pessoa, né? Cada pessoa é um universo. Então, eu acredito que a gente tem esse olhar nas organizações, na sociedade, na educação, na saúde, né? Quantos médicos a gente tem, né? E eu posso falar isso, que a gente vai e não conhece as especificidades do meu filho. Então, ou seja, porque ele está acostumado a tratar as pessoas padrão. Saiu daquele padrão, não conheço mais. Então, para mim, sim, isso faz, infelizmente, ainda muito sentido. Muito obrigada, Flá. E aproveitando esse gancho, Aline, o que a gente perde, na tua opinião, quando a gente molda as pessoas de acordo com o padrão socialmente aceito? Qual a tua visão nesse sentido? Então, né, Maíra, aqui, indo, né, ao encontro da fala da Flávia e concordando e assinando com tudo também, né? No momento que a gente chega numa empresa, hoje, por exemplo, a gente pensa nessa gestão da diversidade, né? Então, como é que a gente faz uma gestão da diversidade?
a gente vai muitas vezes pela cultura da empresa. O que essa empresa vem atuando, a forma que ela vem se desenvolvendo. Mas a gente sabe que inconscientemente existe um controle dos corpos, vamos dizer aí, né? Porque a gente tem metas, a gente tem padrões, e isso é uma coisa que já está no nosso inconsciente. Então, como a gente vai trazer isso para a forma de consciência, é muito mais além, é muito mais difícil. Porque, como a Flávia bem colocou, a gente é uma sociedade onde cada um tem o seu jeito, tem a sua singularidade, tem a sua forma de se expressar, tem a sua forma de se comunicar e tem também a sua criatividade e o seu próprio potencial, né? Ou seja, a sua própria maneira também de resolver e potencializar as coisas. Então, uma empresa, quando ela vem com esse sentido de controle, de podar muitas vezes a criatividade, a opinião, a famosa, como é que é a sua frase, Maíra? A ostra feliz não faz pérola, né? Minha não, do Rubem Alves, eu peguei emprestada dele. Isso, você sempre cita, eu acho essa frase maravilhosa e ela se encaixa em inúmeros conceitos, inclusive aqui na nossa conversa hoje, né? Porque se você não tem essa revoluçãozinha diária, muitas vezes você não vai conseguir atingir ao ponto de fato incluir todo mundo no universo, né? E uma empresa só tem a ganhar quando ela passa a respeitar isso. Mas, claro, é difícil muitas vezes a gente mudar uma cultura, isso não é do dia para a noite, isso são anos, isso vai muito além de um diagnóstico, né? E também pela questão de você estar aberto a mudanças. Isso é o primeiro ponto-chave, você se abrir à mudança, você aceitar que até o momento você não conhecia aquilo, então agora você vai aprender um novo jeito. E sim, a gente se desenvolve muito mais, as ideias surgem mais, a criatividade traz muito além, né? E hoje está aí o nosso capitalismo consciente provando que é as relações humanas que fazem a coisa acontecer de fato, né?